Você que quer aprender uma receita de massa perfeita para você produzir os seus salgados, não perca esse vídeo. Fica até o final que eu vou ensinar você a produzir uma massa para vários modelos de salgados, onde você vai ter toda a facilidade na produção e também vai ter uma ótima qualidade. Olá, salgadeiros! Prazer, Eduardo, consultor técnico aqui da Consultomac. E hoje eu vim mostrar para vocês a facilidade de utilizar o equipamento Consultomac para produzir as suas massas. Inclusive nas nossas versões 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg e até mesmo a nossa versão de 80 kg. Aonde você vai produzir a sua massa com toda a facilidade e obtendo toda a qualidade que você precisa. E para você ter toda essa facilidade, hoje a gente vai te ensinar uma receita de massa perfeita para você produzir vários salgados e ter toda essa qualidade para o seu cliente. Vamos lá? E para essa receita, a gente vai usar os seguintes ingredientes. Primeiramente, 1,5 litro de leite, 1,5 litro de água e 2 kg de farinha. E aqui a gente vai ter 50 gramas de caldo de galinha, 35 gramas de tempero completo, 75 gramas de manteiga e 75 gramas de óleo. E para o processo de produção, a gente vai utilizar a nossa masseira de 5 kg. Uma masseira que vai entregar 5 kg de massa pronta e já sovada, e pela motorização você consegue desfiar até mesmo refogar os seus recheios. Essa masseira, ela conta com um ajuste de 10 níveis de velocidade para ajustar ali em meio ao processo de produção, te trazendo toda a facilidade. E essa versão de masseira é uma versão elétrica, mas também temos a versão a gás. E agora vamos iniciar a produção da nossa massa, primeiramente colocando a água. Agora vamos colocar o leite. E agora vamos colocar os temperos junto com a manteiga e o óleo. Então, primeiramente o caldo de galinha. O tempero completo. E lembrando, caso vocês tenham temperos que gostam de utilizar no dia a dia e deseja colocar na massa, também pode colocar. Agora a gente vai colocar a manteiga. E o óleo. E agora nessa parte, a gente pode ligar a nossa masseira, fazer o ajuste aqui nos 10 níveis de velocidade para a gente já poder começar a mexer, fazendo com que a gente misture os nossos ingredientes e já comece a dar sabor à nossa massa. E depois desse processo, quando os ingredientes já estiverem misturados, a gente vai aguardar o processo de fervura, que é esse exato momento onde a gente vai colocar a nossa farinha. Agora a gente vai para a próxima etapa da nossa produção da nossa massa. A gente vai colocar a farinha, porque a nossa masseira já está em ponto de ebulição e a nossa água já está fervendo junto ao leite. Então a gente vai colocar a nossa farinha toda de uma vez para que você tenha uma massa perfeita e sem nenhum tipo de farinha ali que não foi totalmente processada. Então a gente vai colocar a farinha virada toda de uma vez e não aos poucos. Processo finalizado e a nossa massa já está pronta. Aqui a gente utilizou aqueles 3 minutinhos para o processo de cozimento e depois mais 3 minutos para o processo de sovamento. Então foram 3 minutos com o fogo ligado e 3 minutos com o fogo desligado. Agora a gente vai fazer a retirada da nossa massa aqui da masseira. Eu vou mostrar para vocês como ela vai soltar facilmente por conta da nossa panela ser uma panela teflonada.
Ó, já tá saindo praticamente com o batedor, ó. Olha a facilidade que a gente consegue retirar a nossa massa e ela não está grudada no fundo da panela. Com a nossa massa já preparada, agora o ideal é você fazer a abertura da massa sobre uma mesa para que ela faça o processo de esfriamento e você consiga levar para o seu equipamento, que vai ser a modeladora, já totalmente fria para fazer o processo correto ali de modelagem. Como que a gente faz esse processo? Com o auxílio de um rolo, tá? Se você tiver facilidade, ou até mesmo com uma espátula, a gente vai fazendo aqui o processo de abertura. O ideal é deixar com a espessura de mais ou menos um dedo, tá? E depois a gente vai fazer os processos de corte para ela dissipar mais fácil o calor. Agora que a nossa massa já está aberta, a gente vai interromper o processo de cozimento. Por quê? Se a gente deixar a nossa massa dessa maneira, como ela está com a estrutura toda quente, ela pode perder o ponto que você atingiu, que era o ponto ideal. Esse ponto é esse onde a gente consegue apertar a nossa massa, ó, e ela não gruda na sua mão. Em outros casos, quando ela não atinge esse ponto, ela acaba grudando na mão, acaba grudando no equipamento ou até mesmo dando trabalho para você poder produzir o seu salgado. Então lembrando, o ponto ideal é quando você consegue apertar a sua massa, ela não vai grudar na mão. E para a gente não perder esse ponto, a gente faz esse processo de abertura da massa, corta ela para ela poder dissipar o calor, esfriar e a gente já poder realizar a nossa produção na modeladora. Agora, com o auxílio de uma espátula, a gente vai cortar a massa, formando quadrados para a gente poder separar ela para ela fazer o resfriamento. Com a massa cortada, a gente faz a separação dos quadrados. Isso vai facilitar até para o abastecimento que você vai realizar na sua modeladora. Após a abertura da massa e você já ter realizado a separação, agora você vai aguardar o esfriamento para que você consiga fazer o seu processo de modelagem. Dessa forma, você vai notar que ela vai esfriar de uma maneira muito mais rápida, trazendo para você mais agilidade no processo de produção e fazendo com que você também consiga produzir de uma maneira mais rápida. Então você vai deixar poucos minutos, ela já vai esfriar e você já consegue fazer o seu processo de modelagem facilmente. E aproveitando, vamos comentar o quanto que essa massa ficou maravilhosa. E lembrando, essa massa é uma massa que você pode utilizar os seus temperos. Às vezes você tem aquele tempero que é de vó ou de família, você pode utilizar normalmente. Aqui a gente veio trazer a facilidade de você realizar a sua produção, produzir uma massa com essa qualidade, mas tendo o seu sabor. E um outro detalhe, fazendo com que você tenha mais praticidade no seu dia a dia, tendo uma massa que vai descer facilmente na sua modeladora e vai te auxiliar no seu processo de produção. E olha para você ver a qualidade dessa massa. Uma massa que ficou com uma ótima coloração, um ótimo tempero e você tem facilidade para ela descolar facilmente da sua mão, que vai fazer com que você tenha mais facilidade na sua modeladora ou para você fechar o seu salgado na mão, fazendo com que você atinja ainda mais clientes aí dentro da sua região. E com essa massa, você pode produzir variedade de salgados, e entre eles, a coxinha de frango, coxinha de carne, o croquete, até mesmo se for o recheio já misturado na massa, você pode utilizar essa massa normalmente, você pode produzir a bolinha de queijo, a salsicha e também o travesseirinho. E se você gostou dessa dica e quer saber mais dicas de salgadeiro para salgadeiro, já se inscreva no canal, curta e compartilha para a gente alcançar mais pessoas que também precisam dessa informação. E se você quer saber mais sobre esses equipamentos e a facilidade que essa maceira vai trazer para você, fale com um de nossos consultores.
para você também conquistar o seu presente e ter toda essa facilidade no seu processo de produção. Então ficamos por aqui, até a próxima e você tenha uma ótima produção.